Olá a todos, eu sou o Daniel, professor de História, e hoje a gente está aqui no Saber em Casa. Bom, no dia de hoje eu vou falar um pouco sobre o Centro de Memória. Eu estou aqui em frente à casa do Centro de Memória, o nome é CEMIC, Centro de Memória e Integração Cultural Berta Moraes Nerice. Então o Centro de Memória é um lugar que concentra 3 atividades que a gente faz em locais diferentes normalmente, que é o arquivo, a biblioteca e o museu. Então no caso aqui do Centro de Memória mantido pela Prefeitura, tem bastante da história de Santana de Parnaíba e a gente vai conhecer agora. Vamos entrar? Bom, aqui na parte de baixo é um espaço de exposições, basicamente exposições sobre a temática da cidade, né? O Centro de Memória produz bastante exposições e a gente vai subir para conhecer esse acervo. Para contar um pouco sobre a história e o passado de qualquer lugar, a gente precisa de fontes documentais. Pode ser das mais variadas formas, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, também objetos que a gente pode encarar como documentos. Bom, então aqui no Centro de Memória, nessa parte superior, é onde a gente atende os consulentes, os pesquisadores que têm interesses diversos, né? Na pesquisa em arquitetura, em história. Então, basicamente, informações históricas sobre a cidade, seja por copiar documentos antigos ou por concentrar fotos antigas, a gente tem nessa parte de cima do Centro de Memória, do CEMIC. A gente tem vários suportes dessas informações históricas, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um DVD e um VHS. VHS, para quem não sabe, é um aparelho que a gente usava antigamente para assistir vídeo. Então a gente tem aqui, ó, fita VHS. No caso dessa, é uma entrevista. Projeto Memória Viva, entrevistando Osíris de Souza Oliveira, que era o dono do Alambique, produção de cachaça. Então, não existe muitos leitores de VHS. O que a gente fez? Tivemos que atualizar para o DVD. DVD, muito provavelmente você conhece aí na sua casa, né? Então, a gente pode assistir porque a gente mudou o suporte. Então, como é que a gente mantém e conserva o patrimônio documental, né? A gente poderia ter perdido essa entrevista, nunca a gente ia escutar o seu Osíris falando, conversando, né? Então, a preservação do patrimônio documental garante que as próximas gerações tenham acesso à história, ao passado. Então, no Centro de Memória, coisas que deviam estar só no arquivo, só na biblioteca ou só no museu, eles estão agrupados, o que facilita muito quem está procurando sobre um tema. Aqui, por exemplo, a gente tem um chapéu da Força Expedicionária Brasileira que pertenceu à Berta, que a gente tem aqui outros elementos que são objetos. Objetos normalmente estão em exposição em museus, mas esse também cabe dentro do Centro de Memória. A Berta já faleceu, a família doou os objetos dela para o Centro de Memória de Santana de Parnaíba. As pessoas que querem fazer pesquisa podem procurar aqui, vai ter acesso ao acervo, e desse acervo saem as histórias. Uma outra parte importante do Centro de Memória é a parte como uma biblioteca. Então a gente tem aqui teses, dissertações, pesquisas sobre a história dos bairros, sobre o meio ambiente. E tem, por exemplo, este livro, que é uma publicação do padre Monsenhor Paulo Florencio da Silveira Camargo. O nome do livro é História de Santana de Parnaíba. Então, é uma publicação de 1971. As pessoas que têm interesse em ler sobre a história de Santana de Parnaíba, a gente indica leituras como essa, quando eles vêm fazer pesquisa aqui no Centro de Memória. Uma outra parte importante para se contar a história do passado é a parte de fontes primárias. Este livro, por exemplo, é do final do século XIX. Então, na cidade existia uma subdelegacia e uma cela, e aqui é sobre a transferência de presos da delegacia de Santana para outros espaços. Muito bem. O que a gente pode observar aqui é que são documentos manuscritos. Ó. Então, aqui tem a letra, o crime cometido pelo preso, né, para onde ele foi. Então a gente consegue, com base nas informações dos documentos históricos, contar sobre a história do passado. Então, uma ação importante que acontece no Centro de Memória é a preservação justamente desta palavrinha chamada memória. Então você tem, muito comum, ter centros de memória vinculado a empresas, centros de memória com um determinado interesse. No caso desse aqui, é do interesse da região, porque Santana de Parnaíba dá origem a várias cidades do nosso entorno. Então tudo que é produzido
sobre a região, a gente tenta concentrar aqui no Centro de Memória para disponibilizar para você em casa fazer suas consultas e pesquisas. É feito mediante agendamento, mas aí você pode consultar o acervo documental, que é disponível para todo cidadão. Berta Moraes Neres foi uma das voluntárias, foram alguns parnaibanos para a Segunda Guerra Mundial, entre elas a Berta Moraes Neres. Ela se alistou para ser enfermeira. Ela foi entre 1944 e 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Assim, quando aconteceu seu falecimento, boa parte do acervo, do arquivo de Berta Moraes Neres, seus familiares doaram para o Centro de Memória e Integração Cultural. Quando eu falei dos objetos, em relação a museus em geral, né, eu só mostrei objetos da Berta em função da proximidade que a gente tem com essas coisas aqui. Então esta foi Berta Moraes Neres, ex-combatente, ex-pracinha. E é isso aí, vamos ficando por aqui no Saber em Casa.